Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar com essa imagem aí para você. Essa imagem é a imagem da atual tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá nítido, né, que a situação do Vasco é muito ruim na tabela de classificação. O Vasco da Gama hoje, nesse momento, é o 19º colocado, tem 1 ponto conquistado apenas em 3 partidas. O Vasco perde para o Mirassol em São Paulo, o Vasco empata com a Chapecoense em São Januário e perde para o Bahia em São Januário. Foram 2 partidas em casa, 1 jogo fora, 1 empate e 2 derrotas. Resultados que não poderiam acontecer. O Vasco, nessa sequência das 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, teria que sair no mínimo aí com uma vitória, principalmente jogando dentro de São Januário contra a Chapecoense. Uma partida que o Vasco da Gama jamais poderia ter terminado sem conquistar os 3 pontos. E agora é correr atrás do resultado. Assim como o Vasco, o Santos também não vem de um bom momento. O Santos que foi eliminado, inclusive no final de semana, no Campeonato Paulista. O Santos tem 3 partidas no Brasileirão e igualmente ao Cruz Maltino nenhuma vitória. Estreia contra a Chapecoense, perde pelo placar de 4-2 em Chapecó. Segunda partida do Santos foi contra o São Paulo, no Vila Belmiro. Clássico, empate 1-1. E a terceira rodada do Santos foi contra o Atlético Paranaense, jogando dentro da Arena da Baixada. Uma derrota, placar de 2-1. Então, o Vasco chega pressionado a pontuar e o Santos chega também muito pressionado para esse jogo, principalmente olhando lá do fator técnico. Hoje, Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Santos, está muito pressionado no comando e precisa conquistar essa vitória na noite na Vila Belmiro, olhando aí a possibilidade de manutenção do seu cargo de treinador. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, expectativa grande para essa partida. Teremos aí, né, mudanças muito provavelmente no time titular. O técnico, até o momento interino, Bruno Lazzaroni, ele preparou algumas mudanças, vem treinando a equipe desde a última terça-feira, conhece muito bem esse grupo, tá? O Bruno Lazzaroni, ele vinha tendo até algumas oportunidades quando o técnico Fernando Diniz, ele não treinava o grupo muito, em alguns momentos, principalmente após, né, os jogos do Vasco da Gama, no dia seguinte, quando os titulares tinham aquele recover, quem comandava as atividades era Bruno Lazzaroni, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então, o Lazzaroni é alguém que conhece o elenco, conhece o grupo, sabe dos jogadores que tem em mãos para essa partida de hoje à noite e deve preparar sim algumas mudanças. A principal dela, possibilidade de entrada de Marino Inestrosa na vaga que era do Nuno Moreira, né? A trinca ofensiva do Vasco da Gama vinha se formando com Nuno, Andrés Gomes e Spinelli. E a expectativa é que essa trinca ofensiva nessa noite de Vila Belmiro venha a ser formada por Spinelli, Andrés Gomes e Marino Inestrosa aberto pelo lado direito. Uma grande possibilidade disso acontecer. Além disso também, retorno do Lucas Piton à lateral esquerda. Piton, né, que ficou no banco no jogo do último domingo contra o Fluminense, para que Puma Rodrigues entrasse ali no time titular. E a expectativa é que nesse jogo de hoje o Piton volte aí à equipe titular na lateral esquerda e o Paulo Henrique fique na lateral direita. Uma trinca de meia com Barros, Thiago Mendes e Rojas e dupla de zaga com Saldiva e Robert Renan, até porque Carlos Cuesta, que é o titular da vaga, segue de fora. Então, amigo torcedor vascaíno, o Vasco para esse jogo de hoje deve ser exatamente assim, tá? Expectativa grande, além da grande novidade no banco de reservas, Bruno Lazzaroni. O auxiliar de Bruno Lazzaroni será o França, tá bom? França, filho de um ex-jogador do Vasco da Gama, tá? Aliás, o França é um ex-jogador do Vasco, ele não é filho de nenhum ex-jogador do Vasco da Gama, não. O França por si, acabei confundindo aqui as bolas, o França por si já é um ex-jogador do Vasco da Gama, um atleta que marcou história, tá? No Cruz Maltino, alguém que conhece muito a casa, né? Sem dúvida nenhuma, e hoje terá essa possibilidade de estar ao lado de simplesmente Luizinho Quintanilha, ao lado também de Bruno Lazzaroni, comandando o Vasco da Gama na beirada de campo. Aliás, uma leve correção, Luizinho Quintanilha não viajou com o elenco para São Paulo, tá? Então é França e Bruno Lazzaroni aí definitivamente na beirada de campo. Show, amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.